Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver uma das tarefas mais difíceis para o professor de eletrônica é explicar o funcionamento do motor AC monofásico de forma simples. É isso que eu vou tentar fazer nesse tutorial. Vamos lá? Veja na figura a orientação do campo magnético criado pela bobina no estator. As linhas do campo magnético saem do polo norte em direção ao polo sul, fechando o caminho pelos campos salientes do estator. O fluxo interno ao estator é praticamente constante. Todo esse complexo fluxo magnético pode ser substituído por um vetor campo magnético orientado do polo norte para o polo sul. Isso simplifica bastante o desenho, vocês não acham? Aqui é mostrada a bobina do enrolamento do rotor. Esse é o campo magnético criado pela bobina no rotor. Novamente, esse complexo campo magnético pode ser substituído por um vetor campo magnético. Mas agora é melhor desenhar o vetor interno ao rotor. Vou começar por um motor de corrente contínua para mostrar a técnica que eu vou usar para explicar o funcionamento de um motor AC. Esse motor é montado com um rotor composto por um ímã fixo e uma bobina montada no estator que funciona como um ímã quando energizada. O campo magnético do rotor é fixo. Na figura é mostrado o vetor campo magnético do ímã do rotor na cor verde. A bobina do estator, quando energizada, cria um campo magnético. Na figura, a bobina está energizada e o vetor campo magnético é mostrado na cor vermelha. Quando os dois campos magnéticos interagem, eles tendem a se orientarem no mesmo sentido. É isso que acontece no rotor. Então o rotor gira para alinhar os campos. Essa é a técnica. Usar o alinhamento dos vetores para mostrar o movimento do rotor. Olhando pelas cores dos polos, os polos de cores opostas se atraem. Se no momento que os polos do campo magnético fixo do rotor se alinharem com os polos do campo magnético criado pela bobina do estator, a polaridade da tensão que alimenta a bobina for invertida, a corrente na bobina também inverte, e o campo magnético criado pela bobina também vai inverter. Veja na figura que as cores do estator inverteram. Agora acontece a mágica. O rotor vai continuar girando para alinhar os vetores. O rotor completa o giro. A inversão da polaridade do motor de corrente contínua é feita por um sistema eletromecânico chamado de comutador com escova. A cada giro, o comutador inverte a polaridade das bobinas e o motor fica girando para sempre, ou até que alguém desligue a alimentação. Nessa vida, nada é para sempre. Claro que existem outras formas de montar um motor de corrente contínua. Nesse caso, é colocado um ímã fixo no estator e uma bobina no rotor. O princípio é o mesmo. Ao energizar a bobina do rotor, é criado um ímã com um vetor campo magnético que tende a se alinhar com o vetor do estator. Para que o giro continue, o comutador deve inverter a polaridade da alimentação da bobina e o giro vai continuar para sempre. Bem, quase para sempre. O motor AC monofásico se parece com o motor de corrente contínua com o rotor com um ímã fixo. A bobina do estator é montada de forma um pouco diferente, veja na figura. O campo magnético do rotor também é diferente. Na verdade, é muito diferente. Ele é gerado pela indução do campo AC criado na bobina do estator. Quando isso acontece, o campo gerado no rotor fica perfeitamente alinhado com o campo do estator. O resultado dessa configuração é que a intensidade do campo magnético varia conforme a senoide varia e ainda troca de polaridade automaticamente, não precisa escova. O único problema é que o campo induzido está perfeitamente alinhado com o campo do estator e varia na mesma proporção e direção. Então, o rotor não gira. Como solucionar isso? A solução é desalinhar os campos. Uma forma de fazer isso é dividir os polos do estator em dois. Se num deles for colocada uma bobina em curto, a tensão induzida nessa bobina gera um campo em oposição ao campo do estator, distorcendo o campo magnético. Foi criada uma sombra no campo magnético do estator. Por isso esse motor é chamado de polos sombreados. Agora o vetor campo magnético deve ser desenhado distorcido. Agora veja o rotor montado no motor de polos sombreados. Veja que o campo magnético gerado por indução continua alinhado com o eixo horizontal, mas o campo magnético criado pela bobina do estator está distorcido, foi desviado. O resultado é que agora o campo induzido do rotor se desloca para se alinhar com o campo sombreado do estator. Quando a tensão AC inverte a polaridade, o estator continua girando tentando se alinhar com o novo sentido do
do campo. O resultado é que o campo magnético do rotor fica perseguindo o campo magnético do estator e o motor gira. Por esse modelo, você também pode perceber que o giro do motor não é tão suave como o motor de corrente contínua, mas esse tipo de motor funciona perfeitamente para pequenas máquinas, como o motor do ventilador. Veja na imagem a espira de cobre que gera o polo sombreado. É muito fácil de identificar. Claro que existem outras formas de distorcer o campo do estator, mas isso é outra história. Você viu nesse tutorial uma forma bem simples de explicar o complexo motor AC monofásico. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!